Fala aí, meus inscritos, este vídeo aqui é sobre o serial killer do Maranhão. Temos outros vídeos aí, vamos continuar postando. Se inscreva aí no nosso canal aí, deixe o seu like aí para fortalecer aí o nosso canal aí. A casa onde Francisco das Chagas morava é hoje um terreno baldio, sem nenhuma parede e cercado por muros sem acabamento. Nunca mais ninguém quis morar aqui. Flores começam a crescer em meio ao lixo. Uma geladeira velha apodrece. Na frente, uma cerca com farrapos pendurados deixa o clima mais sinistro. A impressão se confirma quando um urubu aterriza no muro. Nos faz lembrar que aqui o serial killer enterrou 3 de suas vítimas. Mas na época das mortes, na rua simples e repleta de crianças, Chagas não despertava suspeitas. Os vizinhos diziam: doutor, o mais impressionante é que o Chagas era o melhor vizinho que a gente tinha. Os vizinhos confirmam. Ele parecia ser um bom vizinho, né? De vez em quando a gente ia na casa dele. Para nós era gente boa, não demonstrava assim o que ele era. Era muito prestativo. Ele não gostava assim de criança, ir lá pro quintal dele, brincar, né? Inclusive, uma vez ele veio me chamar de focar do meu filho, né? Que brincava lá no quintal dele. O assassino não tinha concluído nenhum ensino fundamental. Foi somente na cadeia que ele obteve o certificado de alfabetização. Mesmo assim, Francisco das Chagas definitivamente não é um criminoso comum. Uma premeditação, uma frieza moral enorme e uma não empatia absoluta com a situação das vítimas, né? Ele é espertíssimo, ele é inteligentíssimo. Ele chegou a se juntar com a população para fingir que ajudava nas buscas. Ninguém desconfiava daquele homem, ninguém. Apesar que ele chegava na minha casa, tomava café na minha casa depois que matou meu filho. Ele convidava: vamos procurar teu filho. Ele, na verdade, participava direta e indiretamente das investigações para desviar a atenção das investigações. Na época, o Chagas usou a polícia. Total. Quando o serial killer foi preso, poucos acreditavam que a justiça estava sendo feita. Quando fomos lá para fazer a prisão dele, o pessoal: rapaz, isso é um absurdo, o Chagas é gente boa, é homem bom, isso é um absurdo. A população quis me linchar, tive que pegar a arma e pá, pra cima, para se afastar e fui embora. A inteligência acima da média é uma característica comum nos psicopatas, junto com a falta de empatia pelos outros. A consciência moral desta pessoa é muito prejudicada. O outro com a sua história, o outro com a sua vida, o outro com a sua necessidade de existir, ele some. O que importa é o que eu quero viver, é o prazer que eu quero ter. O psicólogo Carlos Leal examinou o Chagas na época. No laudo, a conclusão foi a seguinte: personalidade psicopática com homoerotismo fixado no infantil. Ou seja, o assassino é um psicopata com atração erótica por crianças do mesmo gênero. Uma pessoa que corta os órgãos sexuais de uma outra pessoa, então, o que isso tem a ver com a sexualidade dela? Então, é identificado uma negação de um desejo, e esse desejo aparece nesta pessoa violentando o órgão sexual que, no seu mundo mental, faz aflorar o seu desejo. Uma dúvida até hoje
é se Chagas abusava sexualmente dos jovens. Os policiais na época disseram para mim, Dona Rita, ele violentou o seu filho, mas depois de morto. Mas assim mesmo, violou o meu filho. Isso é que é doído, não é morrer. Que morrer é nosso destino, é da maneira que ele fez com meu filho. Você sabia que seu filho foi violentado? No caso, os órgãos genitais nunca foi encontrado e ele também nunca confessou para a equipe como era, o que ele fazia com esses órgãos. Ninguém sabe. Os detalhes deixaram todos horrorizados. A maioria dos meninos que foram ainda encontrados perfeito, né, e adolescentes, eles foram encontrados com o peitinho tirado um pouco, ele tirava, ele mutilava as nádegas das crianças, ele tirava como se fosse assim com um bisturi muito afiadinho. Antônio chegou a recolher restos do filho que tinha sobrado na casa do assassino. Primeiro encontrei a clavícula dele. Depois a unha do pé. A unha. O couro. Entendeu? Aí segundo a costela. Isso estava tudo visível? Estava tudo no terreno? Estava, que já estava revirado. Já estava revirado. Muitos também desconfiam que, por causa dos pedaços humanos encontrados, o serial killer seria um canibal. A cartilagem lá que tinha encontrado estava salgada, ou seja, tinha cloreto de sódio. Pode ter comido a vítima? Não sei, podia ter tirado alguma coisa, mas eu não posso garantir nada. Ele tirou a carne do meu filho, fez churrasco, como ele fazia com algumas crianças. Fez churrasco, fez festa. Você já viu tirar a carne de uma criança e fazer churrasco para dar para outras pessoas que não sabem nem o que está comendo? Você já viu ele dizer que o meu filho foi a última caça dele? A gente nunca pode comprovar isso. E ele nunca confessou para a gente que ele realmente fazia isso. Então, se ele comia ou não, eu não sei te informar. Ao ser ouvido pela polícia, Francisco das Chagas chegou a admitir os crimes. Uma pessoa empurrou ele, colocou o sangue do menino. Foi botado. Foi. Colocou o sangue do menino lá e o negócio dele. Foi. O sangue dele foi colhido da mão esquerda dele. As descrições eram detalhadas. Era aberto a vala. Uma vala assim, cruzada. Certo. E aí primeiro era botado duas folhadas do sangue da vítima dentro. E depois era que era botado aquilo ali dentro. E depois que eu cobria lá ali no pé do tubo, é que o negócio desapareceu da minha frente. Mais tarde, ele se disse inocente. A justiça do Maranhão me fez um monstro para a sociedade. Nesse dia, o próprio Chagas disse que um suposto outro assassino seria uma pessoa anormal. Eu acho que a pessoa que faz isso, ele não é uma pessoa normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Eu estou falando isso porque não é porque eu estou sendo acusado de ter feito isso, mas eu não fiz. A ironia do criminoso irrita as mães dos meninos. Ele é frio, calculista. E quando encontraram ele, ele disse que nem meu filho ele conhecia. E eu só vou descansar quando a verdade chegar à tona. Situação ainda mais delicada é a de Maria dos Milagres. Bernardo, o filho dela, de 13 anos, nunca foi encontrado. Mesmo passando o tempo, a gente respira, mas é difícil. Porque no meu caso foi muito complicado, porque eu não cheguei
a velar o corpo e nem cheguei a enterrar. Quem comeu foi os urubus. Ela mesma chegou a ir atrás do corpo, a partir das indicações de Chagas. Ele disse onde ele tinha deixado, então era muito longe da onde a gente estava procurando. Em determinado tempo, eu tentei ir para o caminho, mas aí me deu uma frieza e eu fiquei com medo, eu não sei o motivo, e eu voltei. Um garoto que não deixou vestígios. Pior ainda, que não deixou nenhum retrato para a família. A senhora tem foto do seu filho? Não. A senhora não tem foto? Não. Porque naquela época assim, a gente não se dedicava muito à foto, não. Depois de 18 anos, a mãe já começa a se esquecer dos traços do filho. O rosto assim já apagou algo da memória dele, assim, eu lembro com o tamanho dele, que era forte, era branquinho. Com a orientação de Maria, a nossa equipe de designers redesenhou o rosto do menino. E ele tinha só 13 anos. O cabelo dele era aquele castanho claro, quase louro, e era lisinho o cabelo. Os dentes dele eram um pouco graúdos. É como se fosse um retrato falado. E esse é o resultado final.